A paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão e a proposta dessa série é comentar as lições bíblicas da editora Caleu, que presta serviços para a Assembleia de Deus aqui da cidade de Blumenau, Santa Catarina. Esse terceiro trimestre de 2025, o tema é o fruto do Espírito, com base ali em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9 partes do fruto do Espírito que estamos aqui comentando nesse terceiro trimestre de 2025. E hoje, dia 14 de setembro de 2025, a lição número 11, domínio próprio, quando o Espírito assume o volante. Então hoje, a última parte do fruto do Espírito. E o texto-chave se encontra em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Hoje, como introdução da lição, vou comentar a parte 9 do fruto do Espírito Santo, o domínio próprio, qual a influência e a importância dele na nossa vida. E a parte 1 da nossa lição, entendendo o domínio próprio como aspecto do fruto do Espírito. E a primeira parte da parte 1, domínio próprio, o governo do Espírito sobre nós. A palavra domínio quer dizer ter autoridade, ter controle sobre alguém. E a palavra próprio quer dizer algo que pertence a si, aquilo que é seu. E juntando as duas palavras domínio próprio, nós temos o significado que diz que é a capacidade de controlar a si mesmo, fazer somente aquilo que deseja, ter autocontrole, autodisciplina, força de vontade. Já em Gálatas capítulo 5, versículo 22, domínio próprio é o domínio interno, um controle que vem de dentro e que se manifesta sobre os próprios desejos, paixões e impulsos. É a força para refrear-se e agir de forma moderada e justa, em vez de ser levado pelas emoções ou tentações. A palavra domínio próprio sugere domínio de si mesmo em todas as áreas da vida. Isso que é um aspecto do fruto do Espírito, sendo um sinal visível da ação de Deus na vida da pessoa. Segunda parte da parte 1, o contraste entre as obras da carne e o domínio próprio. A palavra contraste quer dizer diferença, então como as obras da carne e o domínio próprio são diferentes. Paulo cita ali em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, as obras da carne, que são 16 itens. Já ele cita em Gálatas 5 e 22, o fruto do Espírito, que são 9 partes. Então, enquanto que as obras da carne é um conjunto de atitudes e comportamentos que são resultados do pecado na vida do ser humano, o domínio próprio é a influência do Espírito Santo gerando nele um poder divino concedido ao ser humano, tornando-o capacitado a resistir aos impulsos pecaminosos. Então, o contraste é que as obras da carne são geradas pela natureza pecaminosa do ser humano, enquanto que o fruto do Espírito é gerado pela influência do Espírito Santo no ser humano. Terceira parte da parte 1. Disciplina e autocontrole, evidências da vida no Espírito. A palavra disciplina é a força de vontade para fazer só aquilo que quer. E a palavra autocontrole quer dizer controlar a si mesmo. E a palavra evidência é algo que está relacionado, está marcando aquilo que está sendo visto. Então, disciplina e autocontrole são marcas na vida do cristão que tem o domínio próprio como parte do fruto do Espírito Santo. Então, para ter esse autocontrole e disciplina, exige-se na vida do crente renúncia, esforço e vigilância. Para isso, é necessário ter a dependência e a intimidade com o Espírito Santo. Ele é que vai produzir isso na vida do cristão. Quarta parte da parte 1. Dominando a si mesmo, o caminho para uma vida equilibrada. Mas o que seria uma vida equilibrada? É viver em harmonia com os princípios de Deus em todas as áreas da sua vida. É quando o Espírito Santo nos guia e fortalece, transformando-nos de dentro para fora.
não é um esforço humano para alcançar a perfeição, mas uma entrega à obra divina que Deus faz em nós através do seu maravilhoso Espírito Santo. Para isso é importante ter uma vida de leitura e estudo da palavra e um altar de oração. Então, comunhão com Deus pela palavra e a oração vão nos ajudar a ter uma vida equilibrada, onde o domínio próprio vai agir no nosso autocontrole e disciplina. Parte 2 da nossa lição, reagindo com sabedoria, o poder do domínio próprio. Então, o domínio próprio, através do Espírito Santo, nos ajuda a reagir de uma maneira correta, não dominado por nossas emoções ou sentimentos. E a primeira parte da parte 2, dominando os nossos sentimentos. Os sentimentos são o estado que o ser humano tem referente à resposta que ele dá a eventos, pensamentos, interações e experiências que vive. A razão tem sua influência no ser humano, mas na maioria dos casos é os sentimentos que direcionam ele a tomar as decisões na sua vida. Porque os sentimentos ajudam o ser humano a entender o mundo, a si mesmo e aos outros. Eles ajudam a motivar, a agir, proteger de situações perigosas ou embaraçosas e também ajudam a se conectar com outras pessoas. Por isso que é importante os sentimentos estarem sendo influenciados pelo Espírito Santo na questão do aspecto do domínio próprio. É que o Espírito Santo vai gerando no ser humano o fruto da parte do domínio próprio, que ajuda a usar os sentimentos a serem direcionados por Deus. Veja o que Paulo escreve na sua carta a Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então fala das pessoas que entregaram a sua vida para Jesus Cristo. Aí no versículo 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, isso é, o desejo deste mundo, vivamos neste presente século, neste tempo, sóbria, justa e piamente. A palavra sóbria significa viver com prudência, com a mente sã, com bom senso. É muito mais do que estar sóbrio em relação às bebidas. Se refere a um estado de autocontrole e equilíbrio em todas as áreas da vida. Já a palavra justa, que Paulo usa ali, quer dizer viver retamente. Esse termo descreve a relação que nós temos com o nosso próximo, isso é, tratando eles com retidão, com honestidade e com equidade, com equilíbrio, com justiça. Por último, a terceira palavra que Paulo fala, que é piamente, significa piedosamente, com reverência. A ideia é ter uma relação com Deus, ter uma vida dedicada a Deus, quando é no contexto da direção vertical, a nossa vida com Deus. Quando Paulo fala para viver sóbria, justa e piamente, a palavra sóbria quer dizer com relação a nós mesmos, o nosso autocontrole. Justa se refere à relação com os outros e piamente se refere à relação com Deus. Por isso que é importante a palavra de Deus juntamente com o Espírito Santo para termos a direção, para ter domínio próprio através dos nossos sentimentos. Segunda parte da parte 2, dominando o nosso temperamento. A palavra temperamento quer dizer a maneira que age emocionalmente, é a nossa predisposição natural. O temperamento define o estilo e a intensidade das nossas respostas emocionais. Não é a nossa personalidade. A personalidade é um conjunto das nossas características onde ela é influenciada pelo temperamento. Então, o temperamento nada mais é do que as nossas atitudes emocionais diante das situações. O que orienta Tiago na sua carta, no capítulo 1, versículo 19. Sejamos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Essa palavra pronto quer dizer rápido, veloz, é uma atitude de prontidão, estar sempre pronto para ouvir o que os outros têm a dizer. E já a palavra tardio quer dizer lento, demorado, vagaroso, é a lentidão intencional e cautelosa. Então, Tiago está dizendo que teremos que ser rápidos para absorver, para receber e lentos para reagir e descarregar. Isso é uma atitude de um cristão que é direcionado pelo Espírito através da parte do fruto que é o domínio próprio.
Parte 3 da nossa lição, o domínio próprio controlando todas as áreas da nossa vida. Esta palavra controlando vem da palavra controle, que quer dizer direção. Então, quando o Espírito Santo, através do domínio próprio, vai controlando a nossa vida, claro, sempre com a nossa autorização. Na verdade, o Espírito Santo só vai agir conforme nós damos espaço e liberdade para ele. Primeira parte da parte 3. O domínio próprio sobre os desejos sexuais. A imoralidade sexual é cada vez mais presente nos nossos dias. A facilidade de acesso tem levado muitas pessoas à destruição, seja através de doenças ou traições que acabam com relacionamentos e família. Mas independente do acesso através da internet ou através de comunicação privada que você pode ter com outra pessoa, a imoralidade sexual, o desejo sexual tem feito o ser humano a ter atitudes contrárias à palavra de Deus. O sexo em si não é pecado. O problema é a sexualidade fora do relacionamento, do casamento. Entendeu? Então, porque o casamento significa fidelidade, significa uma união indissolúvel. Então, e o sexo é uma celebração do casamento, da união do homem e da mulher. Então, quando há um ato sexual fora do casamento, fora desse relacionamento que Deus instituiu, em si, é pecado de fornicação. E nos nossos dias temos cada vez mais casos isso devido à imoralidade, devido à sensualidade excessiva nos meios de comunicação que tem levado pessoas a cada vez mais se desviarem daquilo que Deus proporcionou, que é a família. Um exemplo claro bíblico temos o Davi. Davi estava no seu palácio enquanto o seu general Joabe estava na guerra juntamente com o seu exército. E Davi sempre ia para as batalhas e naquele dia não foi. E devido à sua tranquilidade, ele estava passeando pelo palácio quando viu uma mulher muito bonita, a Betseba, onde que a desejou, chamou ela, teve um caso de adultério, ela engravidou, toda aquela situação que nós conhecemos, de Davi. Porém, ele, além dessa mulher que ele teve o caso de adultério, Davi tinha mais outras 10 mulheres. Então entenda, a imoralidade sexual é muito forte no ser humano. Então por isso que precisamos do domínio próprio para conter os desejos sexuais, entendendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, como Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esta palavra habita quer dizer habitação permanente. O Espírito Santo estabelece residência dentro de nós. E quando diz proveniente, quer dizer que foi dado por Deus. Não é uma conquista humana, mas um presente, um dom divino para o ser humano, para a sua igreja. A maior bênção que Jesus trouxe foi a salvação para a humanidade. E a maior bênção que Jesus trouxe para a igreja é o Espírito Santo. Por isso precisamos de intimidade com Deus através do Espírito Santo, para que Ele use o domínio próprio para conter os nossos desejos sexuais. Segunda parte da parte 3, o domínio próprio sobre a língua. Se tem uma coisa que influencia outras pessoas é a comunicação. Hoje temos grandes palestrantes de motivação, de autoajuda, que através do dom da oratória têm influenciado pessoas para coisas muito boas, para situações positivas. Mas ao mesmo tempo, a fala, a comunicação pode trazer muitos problemas, pode influenciar pessoas de uma forma negativa. O que Tiago escreve na sua carta, no capítulo 3, no versículo 5, onde ele diz que assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Na verdade, não é a parte do nosso corpo, a língua em si, que é mal. Se não era só arrancar a língua, estava tudo certo. É a fala, é aquilo que vem ao seu coração, aquilo que é formulado na sua mente, que às vezes você expressa verbalmente e tem machucado pessoas, Tem trazido muitos problemas para o meio que você vive, no meio social, no meio da vez até da sua comunidade de fé. Por quê? Porque nós precisamos do domínio próprio para conter a nossa fala. Às vezes formulamos pensamentos e expressamos através das nossas palavras, onde que aquelas palavras trazem situações constrangedoras e até muitos problemas com as
familiares ou pessoas que nós convivemos, porque não temos a direção do Espírito Santo na situação do domínio próprio para expressar a nossa fala. Tem uma história de um filósofo grego. Nós entendermos, Lúcifer influenciou 1/3 dos anjos da glória com a sua fala, com a sua comunicação, com a sua influência. Então, através da sua conversa, houve uma grande rebelião, algo que jamais poderia ser imaginado. Entenda, essa rebelião não foi lá na glória, lá na morada de Deus, no paraíso celestial. A rebelião foi nos ares, onde que Lúcifer intentou invadir o reino do Senhor. Só que antes que ele pudesse fazer, Gabriel já havia expulsado aqui para a terra. Mas veja o grande estrago que a fala, a comunicação, não dominada pelo Espírito Santo através do domínio próprio pode trazer consequências terríveis. Terceira parte da parte 3, o domínio próprio sobre o apetite. Se tem uma coisa que nós temos prazer quando nos convertemos de fazer é a alimentação. Devido à nossa vida mais equilibrada, devido à nossa vida sem envolvimentos com coisas mundanas, nós temos prazer na alimentação, onde que descobrimos o gosto do alimento, o gosto das coisas, e nós podemos vivenciar com o nosso paladar momentos maravilhosos, momentos muito bons em reuniões de família, em reuniões da sua comunidade de fé, com pessoas que nós amamos, Então são situações que nós vivemos com muito prazer. Só que isso pode trazer um problema, como o texto mesmo diz, a questão do apetite, a questão da gula, onde exageramos em situações que poderíamos cuidar um pouco mais. Por isso que precisamos do Espírito Santo na questão do domínio próprio. E hoje em dia temos os produtos industrializados que têm trazido grande estrago para a saúde pública. Produtos que são usados para aumentar o prazo de validade. Contém sódio, que realça o sabor e conserva o alimento, mas principalmente traz aumento de pressão, podendo causar infartos e derrames. Tem os açúcares, os xaropes e principalmente nos refrigerantes, nos sucos e nos biscoitos, mas geralmente causam aumento de peso, diabetes e uma gordura no fígado que pode trazer problema para esse órgão interno. E também tem a gordura trans e as gorduras saturadas que estão na margarina, nos salgadinhos e nos fast food. Isso aumenta o nível de colesterol ruim e diminui o nível de colesterol bom, trazendo risco de doença no coração. Então veja como não é às vezes a alimentação exagerada, é a má alimentação devido aos produtos industrializados. Então temos que ter, além de conter o nosso apetite, é buscar uma alimentação mais saudável. Por isso, precisamos da ajuda do Espírito Santo no domínio próprio. Alfredo está dizendo que tenho que perguntar para o Espírito Santo que eu devo comer? Sim, Deus ama isso, Deus ama cuidar das coisas simples da nossa vida, como a alimentação, porque você, como eu já falei, o teu corpo é morada, é templo do Espírito Santo. Quarta parte da parte 3, domínio próprio no uso do tempo. O rabino Benjamin Caraguila disse com muita sabedoria: se você não tem tempo, o que é que você tem? O tempo, meus irmãos, minhas irmãs que me ouvem aqui nessa aula, é o nosso bem mais precioso. Dinheiro você pode recuperar, saúde você pode recuperar, dependendo do tratamento que você faz. Então é recuperável, mas o tempo não. O tempo você não pode recuperar. O tempo de ontem você não pode mais recuperar. Agora você pode melhorar o tempo. Para isso precisamos de disciplina, foco, concentração. E nada mais melhor do que isso, do que o Espírito Santo para nos ajudar. E o tempo é tão precioso, é tão tremendo, que Tiago escreve na sua carta, no capítulo 4, versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então, o escritor, Tiago, a sua carta, diz que a nossa vida é como um vapor. Imagina assim, você colocando aquela água para ferver, de repente você desliga para fazer o café e você vê aquele vapor sumindo. Assim é a nossa vida. Por isso que o tempo é a moeda mais preciosa. Moisés escreve no Salmo 90 que o tempo de vida do ser humano é 70 anos. Alguns, por sua robustez, chegam aos 80, mas isso é canseira e enfado. Então veja como o tempo passa muito rápido. Já estamos aí no ano de 2025, parece que foi ontem que virou de 99 para 2000 e já estamos indo para o ano 2030. Mais alguns anos já vamos passar
30% desse século XXI. Então veja como o tempo passa muito rápido. Então peça ajuda do Espírito Santo para ter domínio próprio, para uso, para controle e saber usar o tempo com sabedoria. Concluindo a nossa lição, então hoje comentei aqui sobre essa última parte, aspecto do fruto do Espírito, o domínio próprio, que é muito importante para a nossa vida. Não é à toa que o escritor da carta aos Gálatas, Paulo, deixou essa parte por último, o domínio próprio. Se não tivermos esse aspecto do fruto do Espírito Santo na nossa vida, os outros aspectos vai ser muito difícil nós manter a paz, nós manter o gozo, o amor, a alegria, a longanimidade, a benignidade. Tudo isso vai ser muito difícil se não tivermos o domínio próprio na nossa vida. Por isso, peça ajuda a Deus, seja sincero, seja humilde, reconheça as suas falhas, os seus defeitos, as suas limitações e peça ajuda ao Espírito Santo para ter domínio próprio, essa parte muito fundamental do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo na nossa vida. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por você que me acompanhou aqui nesse breve comentário sobre essa parte do fruto do Espírito Santo, a 9ª parte, o domínio próprio. No próximo final de semana, estarei aqui comentando a lição número 12, o fruto do Espírito em contraste com as obras da carne. Então, no próximo final de semana, estarei comentando esse contraste do fruto do Espírito com as obras da carne. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Tchau.